Olá, o Trajetórias já está no ar. Hoje a nossa artista é uma porto-alegrense que iniciou bem cedo no universo artístico e já acumula mais de uma década de carreira. É a artista plástica e designer Luíse Canefuco. Luíse, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui compartilhar um pouco do meu trabalho e da minha experiência também. A gente agradece por te ter aqui hoje, Luíse. E já começo falando da tua formação, né? Que é bem extensa. Tu tens mestrado em artes plásticas, é bacharel em comunicação social e artes visuais, sempre se preparando, né, para atuar nesse mercado. Sim, é preciso, né, se preparar bastante. Eu gosto muito de estudar, então para mim sempre fez parte da minha rotina trabalhar e estudar. E eu acho que para mim é um prazer, assim, estar se aprimorando sempre. Assim. E já são mais de 10 anos, né, de carreira que tu construiu no mercado das artes. Como é que tu começou? Como é que surgiu a vontade, o desejo de atuar nas artes? O gosto pelo desenho eu tenho desde criança, assim, né? Eu sempre fui uma criança mais introspectiva, assim, tinha questões de saúde, tinha asma quando era criança, então eu era aquela criança que me entretia mais com coisas de casa, assim, dentro de casa. Então, o gosto pelo desenho acho que surgiu daí, e depois na fase adulta, né, eu queria também achar uma carreira que fosse compatível com essa paixão. Comecei fazendo publicidade, depois fui fazer a graduação em artes, fui fazer o mestrado em artes. Hoje eu atuo como designer e como artista, e foi assim que se desenvolveu o gosto. E tu já recebeu algumas premiações, né? Prêmio de incentivo à criatividade, recebeu também, foi indicada, né, como artista revelação aqui na capital e recebeu também um prêmio, né, o Arte Jovem 2020. Então, mostrando aí que tu começou cedo e já está bem empenhada, né? Já está premiada, né? Sim, foram premiações assim que eu fiquei bastante honrada em receber, né? E é sempre bom assim, ter o reconhecimento, né? Quando a gente está no início também é importante participar desse tipo de concurso para o nome ganhar um pouco de visibilidade. Então, eu estou sempre aí, onde eu posso participar, eu me inscrevo e às vezes dá certo, assim, fico bastante contente. E tu acha que esses reconhecimentos, essas premiações, elas servem como incentivo, como alavanca para tu como profissional? Sim, com certeza. Eles reforçam, assim, né? Às vezes quando a gente está produzindo, a gente não sabe se está fazendo algo que alguém vai levar a sério ou que é relevante para mais alguém além de si mesmo. E esses prêmios são esse reconhecimento, essa chancela, assim, de que está fazendo algo que outras pessoas acham interessante e relevante. E tu já expôs os teus trabalhos não só no Brasil, mas fora dele também. Tu já viajou por Portugal, pelo Japão, pela Alemanha, né? Como é que foram essas experiências? Sim, a experiência no Japão, na verdade, foi uma bolsa do governo japonês para descendentes japoneses que moram fora do Japão. E aí eu passei por uma seleção e fiquei 6 meses no Japão. E aí foi uma experiência mais profissional, trabalhei numa gráfica no Japão e tive esse período como trainee lá. Profissional no sentido do design, né, que é a área que eu atuo no mercado, assim. E em Portugal eu fui fazer um mestrado, né, lá, no final fiquei 4 anos, o mestrado era um mestrado em regime parcial, então era um mestrado de 3 anos. Eu acabei ficando mais um por causa da pandemia, ficou difícil de voltar, enfim. E também aproveitei mais um pouquinho lá, que já estava por lá. Viajei um pouco. E a experiência na Alemanha foi mais profissional de novo. Assim, eu tive lá uma semana para conhecer, mas o meu trabalho que eu fazia lá era para a Fundação BMW, então eles são meus clientes, assim, eu sou freelancer para eles. E aí não foi também tão artística assim a experiência, mas foi todas as experiências muito enriquecedoras, assim, quando eu posso, né? Em Portugal tive oportunidade de expor lá também, então sempre levando as duas carreiras em paralelo. E para ti como artista, como é que foi encontrar outras culturas, né? Porque os países são muito diferentes entre si, né? O que tu viu de diferente lá nesses países que tu viajou? Foi muita coisa, né? Tem muita coisa diferente, assim. No Japão tem
tem uma cultura bastante de valorização das coisas do estético, né? Então, tudo muito bonito, assim, os jardins, as praças, as obras de trabalho. Isso foi no aspecto das artes, assim, que mais me chamou a atenção. Em Portugal eu vi muitas coisas parecidas com o Brasil, assim, apesar de ser um país europeu, e aí tu entende um pouco, né, da onde que veio a nossa cultura. E também foi muito interessante ver as coisas que têm muitos anos de história, né? Que a gente, claro, tem aqui até 500 anos e tem a cultura indígena também, que ainda é uma área, né? Todo um universo a ser conhecido, mas lá tu encontra, né, construções e cidades que já existem há mais de 1000 anos ou mais de 2000 às vezes. E aí, então, é uma outra dimensão da história, né, que tu tem, assim, quando tu tá vivendo no velho continente, assim. E o teu trabalho, ele começou aqui na capital, né, Luísa? Tu começou expondo aqui, né? Como é que tu vê o mercado de Porto Alegre, assim, em questão de artes plásticas, artes visuais? É um mercado... eu tive facilidade para entrar no mercado, mas aí a viver de arte é outra história, assim, né? Então é um mercado um pouco restrito, assim. Eu também tive algumas questões de que eu gosto do design também, sabe? Me traz mais segurança. Então eu não tive, assim, esse ímpeto, assim, em Porto Alegre de viver só de arte, assim. Então sempre eu quis e pude fazer as duas atividades ao mesmo tempo. E foi assim que eu consegui também manter a produção, né? Porque às vezes se tu se tu trabalha com alguma coisa que é completamente fora das artes e aquilo te consome muito, tu não tem energia para produzir arte, né? Então acho que assim deu para fazer as duas coisas. E tu consegue lidar muito bem com essa situação de atuar nas artes, de atuar no lado profissional também, que foge um pouquinho ali. Também não deixa de ser arte o que tu faz, né, Luísa? Uhum. Mas é uma pena que muitos artistas, que têm também um talento muito grande, não consigam se manter só da arte. Muitas vezes acabam deixando a arte de lado, né, por não conseguir sobreviver daquilo. Com certeza. Eu acho que é uma pena, sim. Como eu tive as duas formações, eu tive essa oportunidade de trabalhar nas duas áreas, mas a maioria dos meus colegas da graduação em artes não conseguiu seguir a carreira. E é uma pena que falta ainda, né, muito incentivo, assim, público também, né, para as artes. Mas isso é também um contexto, assim, claro que em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, acontece bastante, mas também em escala mundial é difícil ainda viver de arte, assim, sabe? Pois é, e um desafio que tu te propôs foi também atuar no empreendedorismo, né? Tu fundou o teu próprio negócio, né? O Wolf Studio, né? Que foca Sim. nas questões do empreendedorismo feminino. Como é que surgiu também isso, essa questão da mulher, essa questão de valorizar a mulher como profissional? Como é que surgiu na tua vida? Surgiu também por uma questão pessoal, assim, de família, assim, né? Sempre meus pais são empreendedores, meu pai tem o seu negócio, minha mãe tem o seu pequeno negócio também. E depois, enfim, na faculdade eu tive contato muito com as questões feministas, essa vontade de incentivar, né, as mulheres a terem autonomia financeira. E aí eu via muito, aconteceu isso em Portugal particularmente, né, que as mulheres imigrantes brasileiras têm bastante dificuldade de inserção no mercado lá. Então o que sobra é muito subemprego, né, um trabalho assim, às vezes com condições pouco precárias. E aí muitas dessas mulheres vão empreender, elas vão fazer ter os seus pequenos negócios, ali, fazer seu brigadeiro, ou enfim, vão ter um pequeno comércio, né? E nessa época eu também tive uma dificuldade de me inserir no mercado português, e aí eu tinha já essa experiência de criação de identidade visual e do trabalho como designer, né? Então eu resolvi ali unir a minha vontade de ajudar essas pessoas com essa minha necessidade também por trabalhar, né? Então eu estava trabalhando com essas mulheres lá em Portugal para ajudar a fortalecer essa rede
e a gente ir se ajudando. Já que tu foca bastante nessa questão do empoderamento da mulher, tu sentiu dificuldades para conseguir encontrar o teu espaço dentro do mercado das artes gráficas, das artes plásticas, por ser mulher? Por ser mulher... Olha, não sei. Eu acho que a gente nunca sabe como seria se eu fosse homem, né? Então, às vezes as pessoas perguntam assim também em relação a Portugal, né? Que existe o preconceito com brasileiros lá. E aí fica sempre aquela pergunta, eu não sei se eu sofri preconceito, porque eu não sei se alguém deixou de me dar um emprego por eu ser brasileira ou por eu ser mulher. Então, mas eu sei que isso existe, eu não ignoro e não faço pouco caso disso, assim. Mas, felizmente, não sofri nenhuma agressão direta, assim, ou explícita nesses sentidos. E gostaria que tu mostrasse um pouquinho do teu trabalho, afinal, o teu foco é o desenho, como é que é, no que tu mais foca na questão das artes? Eu gosto muito do desenho, esse é o foco, meu foco principal. Até eu trouxe um livro, né, que eu... Posso mostrar agora? Pode, por favor, pode mostrar, mostra pra gente. Eu ilustrei com a Lilian Maus, esse livrinho aqui. Ele foi financiado pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade. Então a gente criou um livro que ele é todo... São animais marinhos da fauna rio-grandense. E aí são 23 animais que representam cada letra do alfabeto. É um livro para alfabetização infantil. E aí eu e a Lilian, cada uma ilustrou assim 12 dos animais que estão presentes aqui. Bem bacana. E tem mais material teu para conferir? A gente confere em alguma página, algum site? Sim, tem o meu site, é arte.louisecanefuco.com, e tem o meu Instagram, que é @louisecanefuco. E agora vamos falar um pouquinho sobre o mercado da arte aqui. Quais são os principais desafios, Louise, que tu percebe para quem quer se inserir na arte, tanto se inserir quanto jovem, né, quanto depois? Primeiro, acho que é a questão da legitimação, né? E ainda tu ser considerado artista passa muito por ter feito uma faculdade, ou por ter feito um mestrado. E isso é uma barreira, assim, para quem não pode parar, né, a sua rotina, a sua vida para se dedicar aos estudos. E depois que tu entra no mercado, se estabelecer financeiramente, assim, né, com a questão da produção artística, assim. No Brasil ainda é muito... a questão dos materiais é muito caro e para vender é muito barato. Então, tu acaba praticamente fica trabalhando para os vendedores de materiais de arte. Então, tem essa dificuldade, assim. Mas, enfim, eu acho que quem faz arte também faz por prazer, independente de, né? Tem que amar, né? Tem que amar, sim. E aí ficar satisfeito com esse retorno que a arte dá por si só, assim, né? E tu achas que Porto Alegre e o Brasil num todo valorizam seus artistas? Eu acho que ainda deveria valorizar mais, assim, né? Eu acho que falta incentivo público, falta reconhecimento. Eu nem vou dizer assim também por parte da população, porque a situação está difícil para todo mundo, né? Então, falta também reconhecimento, mas falta muita coisa, assim, né? Infelizmente. E o que ser artista representa para ti? O que significa ser artista? O que a arte representa na tua vida, Louise? Eu acho que a arte é aquilo que deixa a vida mais alegre, assim, que dá um pouco de cor, um pouco de graça, assim, né, para o nosso dia a dia. Senão a gente vive de uma maneira muito automatizada e é tudo de forma muito objetiva, pragmática, né? E a arte acho que dá uma quebrada, assim, nessa lógica. E nos teus desenhos tu tenta fugir um pouquinho dessa dura realidade que a gente vive ou tu vai mais pela fantasia? Como é que tu trabalha mais? Acaba que o desenho, para mim, como eu não trabalho só com isso, o desenho é meu espaço, assim, de fuga, né? Então tem essa questão mais que eu gosto de trazer um pouco de leveza também para os desenhos, que eu acho que
fora da arte a vida não é tão leve, então dentro da arte eu gosto de botar mais leveza e delicadeza. Acho que é um espaço que permite o que a gente quiser, assim, né? Então, como se fosse teu refúgio, né? Tem isso. E tu que é tão jovem, né, Luíse? Qual recado que tu deixaria? Qual recado que tu deixaria, assim, para quem está ingressando agora, quem está pensando em entrar no mercado das artes, estudar artes? Força. Eu acho... Eu tenho um pouco de receio de falar, assim, que a pessoa tem que se satisfazer só com o que a arte dá, porque parece que não precisa de incentivo financeiro, de incentivo de políticas públicas, né? Que eu acho que precisa e é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, também ter o prazer pelo fazer, assim, né? Então, por essa prática, não deixar de ter prazer com aquilo que faz. Acho que é o mais importante, assim. Porque depois tu fica te frustrando muito com a carreira e, enfim, a arte vira outra coisa, sabe? Deixa de ser prazeroso, deixa de ser aquilo que te dá alegria na vida. Então, eu acho que é isso que eu diria para a Luíse jovem também, mais jovem também. E falando na Luíse jovem, assim, o que tu percebe que a Luíse jovem aprendeu, que tu diria para ela hoje? Eu tive muito... Hoje eu consigo equilibrar mais a questão do trabalho fora das artes com as artes, mas eu tive muita frustração, assim, no início, assim, porque a minha primeira faculdade eu queria ter feito artes, daí a família ficou um pouco assim e eu acabei fazendo publicidade. E aí eu fazia, assim, com aquele pesar de, meu Deus do céu. E depois eu fui encontrando dentro da publicidade, fui indo mais para o design, um lugar que eu gostava também, sabe? Então, isso tudo é um processo, né? Que se tu vai trabalhando, vai procurando, algum dia chega num lugar um pouco melhor, assim. Então, esse é o conselho que eu diria para mim mesmo. E tu soube conciliar tudo, né? A publicidade tem um pé de arte aí que a gente sabe, né? Que consegue aproveitar a boa parte. E, Luíse, na questão das artes, assim, na questão do mercado artístico, hoje o que tu diria para os artistas? Porque a gente sabe que a pandemia, ela impactou bastante, né? Não só no mercado das artes visuais, mas enfim, em todo um mercado bem amplo, né? O que tu diria para eles? Que muitos até desistiram, né? Infelizmente. Sim. Eu diria para não esquecer do que tu é, assim, né? Que a gente é artista. Hoje eu estou designer e artista, mas eu sinto que eu sou artista, sabe? Então, que no design eu consigo aplicar um pouco da minha criatividade. E, enfim, em tempos mais difíceis a gente tem que fazer outra coisa, tem que fazer. Não é uma coisa que não depende da gente, está fora do nosso alcance às vezes, né? Mas que não pense que não é mais artista porque deixou de produzir durante um período, né? E não esqueça de voltar depois, quando puder. Uma vez artista, nunca deixa de ser, então, né? Eu acho que sim. E tu nos trouxe um livro hoje, mas já deixou a gente com vontade de conhecer o restante dos teus trabalhos. Vem spoiler, dá um spoiler pra gente. Tem mais coisa vindo por aí na questão das artes? Tem algo que tu tá planejando, tá elaborando? Tem agora, no dia 14 de outubro, uma amiga minha vai fazer um recital de piano com repertório do romantismo do século XIX na Biblioteca Pública de Porto Alegre. E eu vou fazer uma intervenção ali com uma projeção, vou desenhar num tablet ali enquanto ela toca. Esse é o projeto que tá por vir. E tu consegue sentir que a arte te mudou, te transformou como pessoa também? Tu consegue sentir isso nas pessoas, assim, nos artistas, Luíse? Eu não consigo sentir muita transformação porque, como eu te disse, eu já sempre gostei de arte, né? Mas o que eu sinto na minha vida é que sempre a arte me leva para algum lugar muito interessante, como estar aqui falando contigo, ou como ter podido viajar para Portugal fazer um mestrado lá, sabe? Então, normalmente a arte me leva para algum lugar assim meio inusitado. Então é isso que eu gosto muito assim na atividade. No começo a gente falava da tua formação, né? Que tu tens um currículo bem longo, né? Tu sempre investiu bastante nessa questão de estudar, né? Para ser uma artista com formação.
Tu acha que esse conteúdo que tu aprende na faculdade, que tu aprende nos livros, que tu aprende nas aulas, ele é bem aproveitado no dia a dia dos artistas? No dia a dia eu não sei, mas eu gosto de pensar bastante na questão da formação acadêmica como se a arte fosse uma ciência, sabe? Então, quando tu é um cientista, por exemplo, tu tem que estar por dentro do que os outros cientistas estão fazendo na área. E para isso que tu tem que estudar, né? Então, a formação acadêmica, ela serve para isso, assim, para ter um conhecimento da história da arte. Foi feito isso, isso, isso. Hoje estamos nessa discussão, porque senão a pessoa, às vezes, pode estar se dedicando muito a uma discussão que já passou, sabe? Que já não é mais tão importante. Então, tem que ter como artista também, a gente tem que ter o olhar para o mundo, né? Não só para o nosso mundo interior. E além da Luíse aqui que a gente conheceu, designer, ilustradora, artista plástica, quem mais é a Luíse Canefuco? Não sei, uma pessoa um pouco inquieta, eu acho. Agora comecei a fazer um pouco de dança, então eu gosto de experimentar, uma pessoa que gosta de experimentar coisas, gosto de falar com outras pessoas também, ter boas conversas com pessoas desconhecidas às vezes. É o artista sempre fazendo arte, né, Luíse? Sempre. Nunca escapa, né? E me diz uma coisa agora, a gente já está chegando ao final do nosso programa, né? Queria que tu deixasse teu recado para quem está nos assistindo, também passasse, né? Para quem quiser conferir mais materiais teus. Sim, na verdade me pegou um pouco despreparado, mas, de novo, meu site, arte.luis.canefuco.com, arte.luiscanefuco.com, tem bastante material lá. Queria fazer uma chamada um pouco política também, para a gente tentar mudar as coisas do jeito que elas estão no cenário nacional, principalmente. E é isso, assim, prazer, obrigada por estar aqui. Que a gente valorize mais os nossos artistas, né, Luíse? Exatamente, exatamente. Então, Luíse, foi um prazer conversar contigo hoje. É muito bom poder conhecer a tua história, conhecer a tua trajetória, que apesar de ser uma moça jovem, né, tem uma bagagem bem grande aí para compartilhar conosco. Obrigada mais uma vez. Vanessa. Então, essa foi a Luíse Canefuco, artista plástica aqui de Porto Alegre. O Trajetórias vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. A gente volta na próxima semana com mais um artista aqui de Porto Alegre. Até lá!